Olá, começa agora mais um Contraplano com muita cultura e informação para você aí de casa. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um documentário contando a história da famosa fábrica de cobertores Paraíba. Quem lembra dessa musiquinha? Já é hora de dormir. Vocês sabiam que a tecelagem Paraíba se encontra aqui em São José dos Campos? Seja bem-vindo ao nosso programa, Bianca, para contar um pouquinho dessa história pra gente. Oi, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Bianca, você faz parte do coletivo Criamundo, né, Isso. Bianca? Você é formada em jornalismo? Em jornalismo, Você se formou quando? em 2008. Em 2008. Tá certo, você estudou aqui em São José mesmo? Isso, na Univap. Ah, tá certo. E quando que surgiu, Bianca, essa ideia de você se interessar para fazer esse documentário? Na verdade, eu me interesso por documentário desde a época da faculdade, né? Meu sonho era fazer documentários, mas aí me formei e acabei indo por outros caminhos, até que em 2012 eu consegui achar alguém que entendesse, né, e comprasse a ideia comigo, que foi a Nathalie. Ah, tá. Em 2012 a gente começou a conversar. Eu sou de Caraguá, né? Vim para São José. Ah, você não é de São José? Isso, por causa da faculdade. A Nathalie era de Taubaté e trabalhava em São José. Então a gente falou assim, nossa, tem o Parque da Cidade. A gente fez algumas oficinas juntas lá, né? E a gente queria contar essa história da tecelagem que ficava lá dentro. Aí a gente falou, vamos fazer um documentário. Na época, ela ainda é fotógrafa, né? Ela falou assim, eu entro com a fotografia, você entra com a parte do vídeo e tal. E no final a gente acabou formando o coletivo por causa do projeto Por Entre Fios. O coletivo nasceu junto com o projeto. E quem faz parte do coletivo? Hoje somos eu, a Nathalie, o Marcelo e o Davi. Entendi. E esse coletivo, vocês estão focados só em documentários ou não? Não. Na verdade, a gente é focado mais no audiovisual, né? Documentários, filmes, mas a gente também trabalha só com fotos, né? O Por Entre Fios, na verdade, ele não é só o documentário, ele era uma exposição multimídia. A gente passou o documentário, mas também tinha uma exposição fotográfica rolando, né, nas exposições. Entendi. E quando você apresentou essa ideia para ela, assim, vocês decidiram fazer esse documentário, como que foi? Nossa ideia foi se transformando, porque a primeira ideia, sim, era contar a história da tecelagem. Vamos contar como nasceu, como surgiu, né? Porque os josenses, eles não sabem como a tecelagem chegou na cidade. E, na verdade, ela foi o pontapé para industrialização, né? Aqui da região. Então, a gente falou assim, vamos contar a história. Aí a gente fez uma coisa simples. A gente inscreveu o projeto, né? Como se fosse só o filme. Conforme foi passando o tempo, a gente viu que a história era muito grande, não ia caber num filme pequeno, né? Aí a gente começou a fazer as pesquisas no arquivo público, começamos a achar antigos funcionários, a cooperativa, né, de funcionários abriu as portas para a gente também, e a história foi crescendo, se transformando, a gente falou assim, não, a gente vai ter que fazer uma mega exposição para contar essa história. Aí a gente acabou com um documentário de 55 minutos, contando a história, mais 30 fotos, né, expostas, de 1 metro cada uma, contando toda a história da fábrica, e vários painéis, né, são acho que 2 painéis de 3 metros e um de 6 metros com uma foto panorâmica da fábrica. E a vernissagem também foi super legal, porque a intenção era lançar o documentário como exposição. E a gente ficou um tempão tentando achar um lugar adequado. E a gente tentava de um lado e não dava certo, tentava do outro e não dava. E no final a gente acabou fazendo vernissagem dentro do galpão da própria fábrica. Acabaram expondo lá. E como que foi essa exposição? Nossa, foi muito legal, porque a gente conseguiu abrir, né, as portas de um dos galpões. A maioria das pessoas não sabia como eram esses galpões. E eles tiveram a oportunidade, não só de assistir o filme e ver as fotos, mas também pegar nas máquinas, tirar foto com maquinário antigo. Elas estão lá até hoje? Elas estão lá até hoje, funcionam. Elas funcionam ainda? Funcionam. Não os funcionários da cooperativa ainda usam para produzir os cobertores. Pô, que legal. Então o pessoal pôde
conhecer a história dentro do local, do assim. local. Tinha máquinas de lavar cobertores da década de 30, teares, máquinas de costura, tudo lá, junto com a exposição. E você já conhecia um pouquinho dessa história e por isso que você despertou esse interesse ou não? Quando você chegou em São José, você conheceu o Parque da Cidade e quis fazer? Não. O Parque da Cidade eu conheço desde que foi inaugurado, né? Porque eu vinha passar as férias aqui. Mas eu não tinha ideia de como ele surgiu, por que ele existia, enfim. Eu conheci a história mesmo durante a faculdade, porque eu precisei fazer um trabalho sobre a fazenda, né? Santana do Rio Abaixo. Aí eu percebi que a fazenda era dos donos da tecelagem. Mas também ficou na época da faculdade, eu não dei muita bola. Foi em 2012 mesmo que eu comecei a juntar as peças junto com a Nathalie. Aí que a gente foi entender a história mesmo da tecelagem. Entendi. E esse processo de formação do documentário levou quanto tempo? Se vocês ficaram trabalhando nisso? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Em 2012, na verdade, a gente fez as pesquisas documentais, né? A gente foi no arquivo público, tiramos todas as pastas referentes à tecelagem, fotos antigas. A gente ficou 6 meses nessa pesquisa. Depois a gente começou a ir atrás das pessoas, né? Que trabalharam, que conheciam. Aí a gente descobriu a cooperativa que ainda funcionava. O Paulo, né, o diretor da cooperativa, ele abriu as portas para a gente. A gente entrou lá, conheceu os funcionários que trabalharam lá desde a década de 70, 60. O pessoal está lá ainda. O pessoal está lá ainda. E a gente fez amizade, a gente ficou muito tempo lá dentro, a gente já se sentia em casa. Uhum. Então, a gente ficou 2 anos frequentando, né? Fazendo parte da rotina deles dentro da fábrica. Fora as pessoas que já tinham se aposentado, já tinham largado mão da fábrica, né? A gente também foi até a casa delas, conversamos, até juntar todo o material. Mas foram 2 anos de pesquisa, gravação, né? Produção. E finalização. E finalização. 2 anos. Isso. E essas pesquisas, assim, durante as pesquisas, o que foi, assim, de mais interessante, de mais curioso que vocês descobriram? Acho que o amor que eles tinham pela tecelagem. Os funcionários, né? Por mais que a fábrica tenha fechado, tenha dado vários problemas administrativos, né? Vários funcionários tiveram que entrar com processo para receber os pagamentos, enfim. Todos eles ainda têm um amor muito grande pela fábrica. Porque para eles a fábrica deu tudo o que eles têm hoje, né? Deu a casa, a formação dos filhos. Então todos eles têm muita saudade, assim, da fábrica. Então, como se fosse a família deles. A família. E os que estão lá dentro hoje também não querem sair por nada. Eles dão sangue. Não largam de lá. Não, eles dão sangue pela fábrica. Pô, que legal. E essas pessoas que vocês foram atrás para gravar, para dar entrevista, qual que era a reação deles em participar desse documentário, já que eles têm esse carinho tão grande pela fábrica? Nós tivemos 2 reações, assim, que foi bem contrastante uma com a outra. Primeira, a gente quer fazer um documentário sobre a fábrica, né? Você topa falar? Alguns ficaram super felizes, se emocionavam, alguns até choravam durante a entrevista. Outros não, eles ficavam meio com o pé atrás. Mas é contar a história da fábrica, por quê? Será que eu posso falar? Será que eu não posso? O que eu posso contar? Alguns ficavam meio assim, né? Mas não por ter algum problema com a fábrica, mas, sei lá, por receio de remexer o passado, se emocionar, essas coisas. Ou talvez medo de prejudicar a fábrica de alguma maneira. E qual que é o intuito desse documentário? O que vocês queriam passar para quem assistir esse documentário? É o resgate histórico, né? São José dos Campos e toda a região aqui do Vale é muito industrial. Tem várias fábricas, as pessoas vivem, né? Em conta das indústrias que tem aqui. Uhum. Só que ninguém sabe como surgiu essa cultura industrial, né? Dos joseenses. Que aqui é muito forte, né? Então. E eu vim de Caraguá, era uma realidade completamente diferente. Eu não entendia muito bem como é que funcionava aqui em São José.
E a tecelagem foi o pontapé, né? Ela que trouxe a industrialização da forma como é conhecida. O primeiro supermercado, Pegue e Pague, foi da tecelagem, benefícios para funcionários, essas coisas, tudo surgiu dentro da tecelagem. A tecelagem veio trazendo tudo novo para... Tudo de novo. Para São José e para a região também, né? Sim, e a intenção é mostrar isso, né? Para os josenses entenderem a sua própria história. E na exposição você pôde perceber a reação das pessoas, surpresa em conhecer sobre esse fato de, por exemplo, joseenses mesmo que nasceram lá e não conheciam? Sim, a reação foi muito boa. Primeiro porque quando a gente começou a produzir o documentário em si, durante o processo de gravação, muita gente não acreditava que a gente estava gravando dentro da tecelagem Paraíba. Muita gente não sabia nem que a fábrica ficava aqui dentro. Conhecia a musiquinha, conhecia o cobertor Paraíba, né, do bonequinho, mas não sabia que ficava aqui dentro da cidade. Então, quando a gente foi lançar o documentário, né, que a gente fez a exposição, o pessoal que foi mesmo no vernissage, nossa, ficou encantado, porque eles não tinham noção do tamanho da fábrica. Porque é bem grande. Nossa, é muito grande. E foi muito gostoso ver o olhar deles, assim, colocando a mão nas máquinas, nas fotos. Pô, que legal. E a montagem do documentário, como que foi, assim, quando vocês... Porque é complicado para selecionar o que vai entrar, o que não vai. Foi muito difícil para decidir dolorido. O que vai? Foi bem difícil, assim, porque é muita história, né? A gente conversou com pessoas muito importantes durante esse processo. E selecionar os pontos, né, que precisavam entrar, os mais fortes. O primeiro roteiro tinha 2h30. A gente teve que ir cortando. O roteiro final mesmo ficou pronto na última semana. Assim, do lançamento, né? Mas foi bem complicado chegar nesses 55 minutos. Porque ainda mais quando se trata de uma coisa tão interessante, a gente vai colhendo muito material, Sim. Muitas histórias, e depois fica difícil de selecionar o que vai entrar, o que não vai. É complicado mesmo, né? E para as gravações, assim, vocês tiveram muita dificuldade para marcar as gravações, para ir gravar dentro da fábrica, vocês tiveram todo o apoio do pessoal de lá? Sim. Para gravar dentro da fábrica, a gente não teve dificuldades nenhuma. Desde antes do projeto, a gente escreveu o projeto na lei, né, do PROAC, o Paulo já tinha aberto os portões para a gente. Ele ajudou a gente desde o início, até formar a argumentação mesmo para enviar para o Estado, né? A gente já tinha começado a gravar antes de escrever o projeto na lei, na verdade. Já tinham começado a produção? Sim, a gente já começou por conta própria mesmo. Mas a gente teve todo o apoio. A gente teve mais dificuldade em gravar com as pessoas que estavam fora da fábrica já fazia um tempo. Elas ficaram meio receosas de nos receber em casa. Mas deu tudo certo. O pessoal também mais de idade, Sim, né? O pessoal mais simples. Eles ficaram meio receosos, assim. Mas deu tudo certo. Que bom. Bom, Bianca, a gente vai fazer um intervalo agora. Você de casa que está nos assistindo, não saia daí, o Contraplano volta já.